Olá, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada numa panorâmica da relação que tem hoje a tecnologia da informação com as tecnologias computacionais, com a questão de administração, com alguns processos administrativos e a gestão de projetos. Vamos tentar expor aí como é que a gente chegou naquilo que a gente está hoje e o que tem aí de desafios para o nosso futuro, tecnologias mais emergentes. Vamos ver então como é que a gente está do ponto de vista de momentos econômicos da nossa sociedade. Né? A gente sai de uma sociedade agrícola, passa pela industrial, entra aí na sociedade da informação, conhecimento e hoje na chamada área da inteligência. Né? Ao longo desse tempo, a tecnologia e a administração sempre estiveram andando juntas, sempre estiveram andando com a administração fazendo uso do que a tecnologia tem a oferecer para melhorar a infraestrutura como apoio para a melhoria de processos, redução de custos, né, bastante utilizada, bastante buscada em tempos do início da administração e para a agilização dos processos. Os grandes marcos foram a escrituração, o início de tudo, né, com o registro manual das atividades de estoque, as atividades de débito e crédito, posteriormente apoiadas na mecanografia, né, no uso de máquinas, de calculadoras, de tabuladoras, para poder possibilitar uma melhoria do processo administrativo e contábil, no evolução natural no uso do processamento eletrônico de dados, né? O processamento de dados até então era manual, mecanográfico e depois passou a ser eletrônico e isso evoluiu para a tecnologia da informação que nas atividades institucionais hoje é representada por uma visão mais sistêmica com amplo uso de recursos de informática, né? Em todas as organizações, utilizando redes de computadores e computação distribuída. A administração, ao longo dos anos, ela teve várias teorias, né? Então, começando com a administração científica, proposta de Taylor em 1933, com um direcionamento para tarefas, evoluindo em 16 para uma teoria, acho que é chamada hoje de clássica, de Henry Fayol, em que ele nos dá os verbos de ação do administrador, né? Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar com um foco na estrutura. Em 32 surge a preocupação lá trazida pelo Elton Maio da preocupação com as pessoas, né, das relações humanas dentro das organizações. E em 47, de novo com uma volta a olhar para a estrutura da empresa com a teoria estruturalista ou da burocracia de Max Weber, né? A burocracia no bom sentido, né? No sentido organizacional. Nesse momento, a empresa era vista como uma entidade fechada, um sistema fechado que tinha muito pouco ou nenhuma interação com o ambiente que a cercava. Em 51 surge a questão da cibernética e sistemas, com um olhar daí para o ambiente. Em 54, a nova clássica, né, a neoclássica teoria, ela traz aí de novo uma visão da estrutura, mas já pensando aí na interação com o ambiente. Em 57 surge com mais força aí de novo a questão de preocupação com pessoas nas teorias comportamentais de Maslow, né, com a famosa pirâmide das necessidades de Maslow e com a teoria dos fatores higiênicos e não higiênicos de Herzberg. E em 72 nós temos aí uma preocupação com o mercado, uma preocupação com o ambiente, uma preocupação aí com crise de petróleo, né, um olhar para o global maior e surge a teoria da contingência que se preocupa com o ambiente e tecnologia. E em 82 a neo-schumpeteriana ou nova schumpeteriana com um olhar de tecnologia. Essas teorias veem a empresa como um sistema aberto, aquele sistema em que a empresa afeta e é afetada pelo meio ambiente. Existem mais teorias, existem mais décadas, existem mais grandes autores, mas aqui a gente já tem o que a gente precisa para fazer a ligação com as tecnologias dentro da organização. A visão de sistema aberto em que o ambiente e a tecnologia são importantes dentro da gestão. As orientações, então, grosso modo, são aí aproximadamente os primeiros 50 anos, chamada de Era Clássica, com o início de industrialização mais forte do ponto de vista administrativo, estabilidade relativa. Esse período foi um período de guerras, mas para as empresas foi um período de muito crescimento,
com uma certa certeza, uma certa previsibilidade e a administração científica sendo proposta e colocada em ação dentro das organizações, buscando eficiência e melhoria das relações humanas e burocracia nas organizações. Entre 50 e 90, mais ou menos, a gente tem a era neoclássica, né, com novo desenvolvimento industrial, com grande necessidade de inovação, o fim da previsibilidade e aumento da mudança. Né? Surgem aí muitos estudos de change management, né, de gestão de mudanças. E as teorias aplicáveis são a neoclássica, estruturalista, comportamental, de sistemas e de contingência. Em 90 até aproximadamente hoje, a gente tem a chamada era da informação, ainda não tem assim exatamente uma era da inteligência, mas a gente já vive isso, né? E o crescimento enorme aí da tecnologia da informação, com ênfase em serviços, uma total imprevisibilidade, instabilidade, que surge inclusive como oportunidade para a TI, a incerteza geral, globalização, mudanças rápidas. Né? De novo, surge aí como dentro da TI uma necessidade de mudança rápida que adapta a gestão de projetos para os projetos Agile, a gente já vai falar disso. A ênfase agora em produtividade e qualidade, na competitividade global, né? E com ênfase ao cliente, né? Olha só, o cliente passa a ser importante então, né? Conhecer o cliente passa a ser muito legal. A estrutura do emprego muda ao longo dos anos, a gente sai aí de um grande contingente de empregos na área de agricultura e agropecuária e alguma coisa na área de indústria e pouco em serviços, para hoje aí 70% da economia em serviços, alguma coisa na agricultura e agropecuária sendo substituída por processos mecanizados e um crescimento relativo aí, ou uma estabilidade relativa aí da questão industrial. O capital intelectual passa a ser cada vez mais importante nas organizações, os recursos intangíveis aí nas maiores empresas, eles representam grande parte dos ativos das empresas. Nós vemos hoje aí nas maiores empresas do mundo que elas são baseadas muito mais em competências mentais das pessoas, na capacidade das pessoas de produzirem coisas novas do que em recursos físicos, não é? As empresas têm que se adaptar a isso, nessa visão Digital Future, Digital Transformation. O professor Ahmed Bonfou traz para a gente uma visão de que os links orgânicos, né, as comunidades e a sociedade que fazem parte da empresa, têm uma ligação com os links transacionais, que são os mercados, e cada vez mais esses mercados são virtuais. Os locais são redes sociais, os clientes são virtuais, as transações são virtuais, digitais, né? Então, o uso de recurso digital na empresa hoje é absolutamente essencial, seja para empresas que só existem no mundo digital, seja para empresas físicas que têm que usar o mundo digital para sobreviver. Mesmo em transações presenciais, né? O pessoal hoje, por exemplo, usa Pix, né, para fazer pagamentos. A durabilidade dos nossos produtos tem sido cada vez menor, isso dá origem a lixo eletrônico, isso dá origem aí a questões interessantes de obsolescência programada. A gente compra hoje um equipamento sabendo que rapidamente ele vai cair em desuso, a gente sabe que a tecnologia de hoje não é a de amanhã, a gente fala hoje em 5G, os celulares são 4G, então vai ter que trocar, a gente fala de Wi-Fi, mas os celulares são adaptados para Wi-Fi, enfim, a gente tem aí todo um mundo tecnológico que tem que mudar e que exige muita atenção, exige muito planejamento das organizações e mudanças extremamente rápidas. As empresas, de uma forma geral, saem então dessa questão de produção em massa e comunicação em massa, naquele sentido em que você jogava, atirava para tudo quanto é lado e atingia alguns consumidores, e passam a ter que se preocupar num ambiente de redes, né, em que os consumidores estão ali, as outras organizações também, e você tem que se relacionar com eles. Né? Os relacionamentos passam a ser mais específicos, seja para grupos, seja para consumidores, para clientes individuais. Então, existe, né, uma necessidade também, do ponto de vista mercadológico, de você adaptar a empresa a essa nova realidade e as pessoas que surgem dentro dessa nova realidade, criando novas oportunidades de negócio e acabando, às vezes, com oportunidades antigas, superando essas oportunidades antigas. Aqui é um quadro do Jacob Nielsen, uma pesquisa antiga, né, em que ele traz para a gente qual é o tempo
que o usuário está disposto a esperar uma resposta do nosso sistema, né? Em torno de 100 milissegundos é o que o usuário quer. Até um segundo, tudo bem, não é exatamente o mais rápido que eu queria, mas estou de boa aqui. Até 10 segundos é a paciência que as pessoas têm, em especial os millennials, para esperar uma resposta do sistema. Mais de 10 segundos você perdeu o cliente. Embora talvez os tempos possam mudar um pouco, isso depende muito do interesse e necessidade do consumidor, isso é uma realidade, né? A gente sente isso, quem tem filho vê isso em casa, né? Se não for rápido, a pessoa muda de página mesmo. Às vezes leva mais tempo achando outra página do que se usaria aí para esperar uma resposta, mas vai embora, né? E como que veio isso para a nossa realidade? Então vamos pegar aqui desde a década de 50, aproximadamente, aí 50, 60, e trazer até hoje. A gente tem aí no início da década a questão do mainframe, que atendia aí em torno de 100 mil unidades, mainframe atendendo 1 milhão de usuários, e evoluiu aí até o início da década de 80 para cerca de 10 milhões de unidades de mini computadores e atendendo aí algumas dezenas de milhões de usuários. A gente evoluiu isso depois para um ambiente chamado cliente-servidor, né, um ambiente fantástico, desenvolvimento de aplicações dentro das organizações. Tive oportunidade de trabalhar muito com isso, aí, com centenas de milhões de unidades, atendendo centenas de milhões de usuários. E isso deu origem aí à aplicabilidade incrível que a gente tem hoje do ambiente web, né, que começa aí a tomar forma para a gente em 95, embora a internet já existisse, com aí atendimento de 1 bilhão de usuários e evoluiu para a proposta que a gente tem hoje de cloud computing, né? Que é uma evolução do uso da internet, mas continua sendo internet. Proposta, aliás, que é de 1960 e que veio a termo um pouco mais de força em 97 e passou a ser usada efetivamente aí em torno do ano 2000. Hoje a gente fala do SMAC, o Social Mobile Analytics e Cloud, né? Quer dizer, essa situação que a gente tem hoje aí do social e móvel ao mesmo tempo, com dados sendo analisados e tudo presente na nuvem, né? Atendendo aí bilhões de unidades de usuários. E o que vem pela frente a gente não tem exatamente certeza ainda, mas a gente sabe que o crescimento aí de 50 bilhões de dispositivos IoT conectados na rede deve dar origem aí a mais uma grande revolução aí com a quantidade imensa de dados, né? Então a gente vai aí baseado nessas tecnologias colocar agora na sequência o que aconteceu em termos de sistemas de informação, depois o que aconteceu ou junto, né, mas numa linha abaixo o que aconteceu com os sistemas da empresa administrativos e mais abaixo o que aconteceu em gestão de projetos. Fazendo então nossa ampulhetazinha rodar, em 1960 a gente teve o surgimento do Material Requirement Planning, né, o planejamento dos materiais, dos requerimentos de materiais dentro da indústria, e dentro da indústria a colocação do primeiro robô industrial pela General Motors, o Unimate, em 1961. Em 69 a gente teve uma proposta de trabalho com Project Management de uma forma mais profissional, né? Uma pesquisa passa a relatar os casos e as necessidades de gestão de projeto dentro das organizações. Em 70, a gente teve o surgimento do Just-in-Time como sendo um processo administrativo baseado em processos de sistema de informação dados pela existência de tecnologias adequadas para fazer esses processos funcionarem. Em 80, o surgimento do Manufacturing Research Planning, ou MRP2, que é uma evolução do MRP de 1960 e que vem atender aí as necessidades da administração. Surge em 80 aí também o BI, né, o Business Intelligence, que a gente tem hoje como must nos negócios, cuja proposta é de Hans-Peter Lund de 1958. Né, o paper dele é bem interessante. Ele propõe na época aí trabalhar com microfilme, que era a tecnologia que ele tinha na época. Hoje a gente põe o Data Warehouse no lugar do microfilme e usa a mesma proposta. A gente teve aí entre 70 e 85 um crescimento de pesquisas na área de gestão de projetos e em 86 surge o PM White Paper, que é um artigo falando efetivamente de gestão de projetos, que vai dar origem depois à questão do PMBOK. Em 83, o fantástico equipamento celular, que era um equipamento que hoje é assim, nossa, absolutamente obsoleto, né? Um tijolão, tinha
um formato estranho, era super pesado, né? Mas enfim, né? Ele funcionava, ele permitia você sair por aí e ter teu telefone, né? E a gente teve lá em 84 o surgimento da impressão 3D, que hoje é moda, a gente consegue comprar aí baratinho aí em sites da China, aí por menos de R$ 1.000 você compra uma impressorinha 3D para brincar em casa, para fazer chaveirinho, para criar o teu negócio, né? Por 2, 3 mil se compra aqui no nosso mercado. Não é um valor tão grande, é tecnologia antiga, né? A gente acha que é um negócio agora do ano 2000, nada a ver, né? Em 88 aproximadamente, a gente teve o surgimento nas empresas da questão do Total Quality Management, né? A gestão da qualidade total proposta que é de 1957, mas que foi possibilitada em especial pela questão do MRP2, né? Quer dizer, você começa a fazer a gestão do teu processo de manufatura como um todo, automaticamente você começa a prestar atenção em qualidade. Em 90, a evolução do MRP2 vira o ERP, que a gente tem hoje, o Enterprise Resource Planning, que você põe a empresa inteira dentro de um sistema de informação para planejar todos os seus recursos. Isso dá a possibilidade de você trabalhar com marketing one-to-one, para trabalhar com o cliente sendo a alma do teu negócio e cada vez com um uso mais efusivo aí de data warehouse, grandes quantidades de dados e mineração de dados. Lembrando que hoje a gente tem preocupação com privacidade de dados, então não é só sair usando, né? Tem que cuidar com o que você armazena e como. A gente tem aí em aproximadamente 91 o surgimento do Supply Chain Management, né? Quer dizer, você evoluiu o MRP, colocou a empresa inteira dentro de um sistema e daí começou a fazer a gestão da tua cadeia de suprimentos, né? Do teu supply chain. Em 92, o envio do primeiro SMS, tecnologia que a gente usa até hoje para automação de processos, comunicação. E em 93, o BPR, o Business Process Reengineering, a reengenharia do processo de negócio, em especial sendo impulsionada pela preocupação com o Year 2000, né, com o bug do milênio, o bug do ano 2000. A ideia era resolver um problema que se criou ao longo das décadas em que o armazenamento era muito caro e se armazenava data de ano com 2 dígitos. E na mudança para o ano 2000, o 00 armazenado ia começar a dar problemas, né? Vamos fazer assim, há quanto tempo o cliente está me devendo? Ele deve desde 1995. Então, você tem um 95 no sistema, estamos no ano 00 menos 95, o cliente está me devendo há menos 95 anos. Opa, aí a gente começa a ter um problema, né? Porque você não conta os anos a partir do quanto ele está devendo até o atual, né? A conta usual é o atual menos o quando começou, e daí daria um número negativo dentro do sistema que poderia travar muitos sistemas e foi chamado de bug do milênio. Então, muitas empresas, olhando para as tecnologias novas, disponibilidade de web, disponibilidade de novas metodologias, olharam e falaram, não, peraí, vamos fazer uma reengenharia do nosso processo de negócio, jogar os sistemas fora e fazer sistemas novos, né? O que dá origem lá nos anos 2000 da explosão da internet com novos sistemas voltados ao cloud. O e-commerce passa a ser uma realidade nessa década de 1990, era uma proposta que foi tentada em 1970, de novo em 1979, não tinha como fazer na época, mas nessa década já tinha tecnologia disponível para fazer isso, né? Então, de novo, a ligação forte dos negócios com tecnologia. Do ponto de vista de projeto, preocupação com custos, riscos e escopo passa a ser a área de estudo, né? De onde vem o custo? Você aloca uma pessoa ou um material no projeto por um tempo, você tem um custo, e esse custo depende de o que você tem que fazer, que é o escopo, quanto tempo leva. Só que isso está sujeito a um risco. Então o pessoal começou a pesquisar, né, boas práticas nessa área para colocar dentro de um manual que vem a ser conhecido como PMBOK, que foi lançado em 1996 e que nos traz as best practices, né? As melhores práticas que existem em gestão de projetos, baseado em todos os erros e acertos de projetos que houve aí nessas décadas que foram pesquisadas, em torno de 30 anos de pesquisa, né? Pouco mais de 30. Em 97 surge a noção do PMO, né, do Escritório de Gestão de Projetos, o Project Management Office, que é uma entidade voltada a fazer a gestão dos projetos, das práticas de projetos dentro das organizações. Em 2000 a gente tem o Wi-Fi,
que a gente não precisa apresentar, né? E a logística global, né? Com os sistemas de gestão de armazéns, de transporte, de planejamento, de produção, de programação, de produção avançada e os sistemas de execução de manufatura, os quais possibilitam, inclusive hoje, aí, que se faça o projeto num local e a tua planta de produção está em outro local, ou você pode ter os digital twins, né, os gêmeos digitais aí que a gente vai falar aí numa transparência a seguir. A gente tem aí o surgimento também da preocupação com os recursos operacionais e os KPIs, né, os Key Performance Indicators, que são os indicadores usualmente utilizados naquele momento, naquela tarefa, naquele projeto, naquele tipo de sistema para controlar a performance, controlar o desempenho do teu sistema, da tua operação. A necessidade da Enterprise Application Integration, EAI, que é nada mais do que técnicas eventualmente aí, apoio de softwares para que você possa fazer a integração, né, dos seus sistemas empresariais, visto que nos últimos anos que as empresas existiam, elas compraram hardware, elas compraram software, compraram sistemas, compraram linguagens de programação de diferentes fabricantes, usaram diferentes técnicas e metodologias e agora elas têm que integrar tudo isso numa visão única, né? Do ponto de vista de projeto, essa questão global dá origem à preocupação com times e times globais, e a gente tem dentro das empresas a preocupação aí com Bring Your Own Device, né? Com o BYOD, com a pessoa trazendo o seu celular, o seu notebook para dentro da empresa, e daí preocupações com segurança, com privacidade, com patentes, né? Com descarte desses equipamentos, né? Então, preocupações novas aí para o pessoal de TI e para o pessoal aí que cuida da questão de auditoria. O pessoal de TI usando cada vez mais APIs, né, as interfaces de programas de aplicação, que são aquelas situações que permitem que você utilize os dados de um sistema por outro, permitindo que sistemas heterogêneos se comuniquem. Cada vez mais a utilização do Big Data dentro do ambiente empresarial de negócios, não no sentido somente do Big, no sentido de grande e quantidade, mas também no sentido de complexidade, né, com dados não estruturados, capturados, aí, por exemplo, em redes sociais. E, de novo, atenção hoje aí para a questão da LGPD. Em 2007, a gente teve o iPhone, que é um precursor da tecnologia aí dos smartphones, né, que a gente usa hoje. E em 2008, a IoT, a Internet of Things, a internet das coisas, que hoje gera toneladas de dados para serem processados e tem ainda vários problemas de segurança para serem resolvidos. O surgimento das criptomoedas, né, o Bitcoin aí um grande representante, porque ele trouxe junto com a proposta dele a proposta do blockchain, né, para resolver alguns problemas. E o blockchain tem aplicações na área médica, tem aplicações na área de contratos, na área de cartorial, na área de governo. Nossa, as aplicações são muito grandes e isso dá origem aí a uma possibilidade incrível de redesenho de sistemas e de segurança de sistemas. O surgimento do 4G, a gente já tinha o 3, né, mas hoje é o que a gente usa, a tecnologia em até chegar ao 5. E do ponto de vista de projetos, as metodologias ágeis passam a crescer, né, para atender tudo isso que nós temos aí, para atender toda essa situação fantástica aí de tecnologia e de mercados que exigem resposta rápida, os projetos também têm que ter aí um comportamento ágil. A gente tem hoje aí os mobile technologies, né, as tecnologias móveis como sendo grandes precursoras aí de novos negócios, e isso exige interoperabilidade e padrões abertos, né, os open standards, para que a gente possa ter interoperabilidade, e isso é dado hoje pelo cloud computing, né? Você consegue acessar um serviço aí da Amazon, por exemplo, da AWS, e consegue a partir dele extrair algumas informações, enviar algumas informações para outro sistema, por exemplo, né? A gente tem hoje também aí o Robotic Process Automation, e o RPA, ele é uma tecnologia que permite que a gente, de fato, né, traga aquele robô lá de 61 para dentro desse mercado de tecnologia da informação na internet. Em 2013, o PMBOK evolui pela sua quinta edição
prestando atenção nos stakeholders, quem são os interessados no seu projeto, né? Nesse mundo globalizado, você tem interessados locais e não locais, então exigem novas preocupações aí dos gestores de projetos. A tecnologia 5G ela passa a estar presente, disponível em alguns locais, ainda não é uma realidade para a gente, lembrando que isso exige a troca de equipamentos, né? O equipamento não está disponível hoje para navegação 5G na grande maioria dos smartphones e equipamentos mais antigos. Há crescimento cada vez maior da questão do analytics, né? A gente está vivendo ali nessa questão do SMAC, do Social Mobile Analytics e Cloud, e a ideia do Data Science toma conta hoje aí do mundo de negócios, né? E a preocupação da privacidade, né? A General Data Protection Regulation lá da Europa de 2018, a GDPR, ela traz uma preocupação da década de 1970 de uma lei alemã, que foi a primeira lei preocupada aí com privacidade de dados, e hoje o número de multas que existe aí na Europa está muito grande em função aí que as empresas não estão adaptadas a essa questão de prestar atenção na privacidade de dados de usuários. Na verdade, tem negócios construídos em cima da não privacidade, né? O mundo do marketing está tendo aí uma revolução em função disso. Vocês pesquisarem um site chamado Enforcement Tracker, vocês vão ver aí o nível das penalidades que estão sendo aplicadas. Aí tem umas fines aí bem interessantes lá na Europa, né? Hoje a gente tem a possibilidade de fazer mais do que o marketing one-to-one manufacturing. A gente pode fazer uma manufatura, uma produção um para um, né? Não é exatamente talvez um para um, mas a gente tem possibilidade de atender públicos muito específicos hoje, não só do ponto de vista de canal de marketing, mas do ponto de vista de canal de produção, muito possibilitado aí pela RPA, né? Pela automação de processos robóticos. A internet das coisas é uma realidade para a gente hoje, mas também a gente fala hoje da Internet of Everything, a IoE de 2018, que a gente vai falar na próxima transparência. Em 2021, a gente tem a possibilidade de trabalhar também com Wi-Fi. A pandemia, infelizmente, atrapalhou um pouco do lançamento dessa tecnologia, mas a gente tem, por exemplo, lâmpadas da Philips que permitem que você coloque a rede na empresa não por fio, não por canais wireless usando banda de rádio, mas usando banda de luz, né? Claro que o teu equipamento também tem que ser específico para poder navegar não pelo rádio, né, pelo Wi-Fi, mas pela luz. Então também exige aí adaptação de equipamentos, mas é uma tecnologia emergente. A gente tem aí, felizmente, no nosso país, da proposta de 2018 da LGPD, que é a nossa GDPR, né? A partir de 2020, a lei com a preocupação, né, de que os dados biométricos, né, os dados sensíveis dos usuários não sejam divulgados, não sejam utilizados de forma indevida, que a gente possa tirar o nosso nome de catálogos, que para nós é uma realidade ainda muito distante, mas enfim, né, existe aí até uma proposta, né, de que a facilidade que você tem para concordar em colocar os dados seja a mesma que você tenha para retirar os dados, né, do cadastro de uma empresa. Mas é óbvio, o pessoal de marketing não vai deixar isso acontecer nunca, né? A legislação vai ter que ser muito forte, mas exige aí um reprojeto aí de sistemas, de arquiteturas de informação dentro das organizações. A gente tem aí uma presença cada vez maior dos drones, né? E também do PLC Next, que a gente vai ver aí numa próxima transparência. Então, em termos gerais, a gente tem aqui um big picture, aí, uma grande visão dessa situação de tecnologias, né, computacionais, as tecnologias de sistemas de informação, das possibilidades de trabalho com negócio, das mudanças no mundo do negócio, das mudanças no mundo de projetos, que mais ou menos dão para a gente a panorâmica de por que a TI hoje é o que é, né? É o coração de muitas empresas, é um motor de mudança de muitas empresas, é um motor de estresse de muitas empresas, e os projetos, né, e a gestão de projetos cada vez mais presentes para controlar, né, o que está sendo feito aí nessa realidade para que a estratégia das empresas possa levar aos resultados pretendidos. Continuando, o PLC Next e a internet de tudo. O que é o PLC Next? Né? O que a gente tem nas indústrias hoje é o chamado controlador lógico programável, PLC ou PLC em português,
e que tem lá alguma tecnologia operacional, normalmente é programado lá por meio de um diagrama de ladder, que é um diagraminha de blocos sequencial. E hoje a gente tem o surgimento do IIoT, né, da Industrial Internet of Things, ou a Internet das Coisas Industriais, que é uma junção da Information Technology com o Operational Technology com o PLC Open, ou seja, um controlador lógico programável aberto, acessível por linguagem de programação de alto nível, por meio de uma tecnologia operacional integrada com tecnologia da informação e dentro da internet, de forma que você consegue hoje, né, ter aí máquinas que você pode programar remotamente. O que é a internet de tudo? Ela é a IoT para negócios, né? Cada vez com uso mais intensivo de dados, com escala cada vez maior e segurança passando a ser um fator de importância cada vez maior e uso intensivo de comunicação de dados. E grande expectativa em função de 5G e aplicações cloud computing. IoT sensores inteligentes, melhorando condições aí de coleta de dados, detecção de eventos, análise e processamento e possibilitando por meio de machine learning, né, de aprendizado de máquina, melhores predições. Isso dá origem aí a aplicações fantásticas, por exemplo, na área hospitalar, do monitoramento remoto de pacientes, né, novas possibilidades de negócio, cidades inteligentes. Veículos e drones inteligentes a partir da integração da IoT com 5G, com machine learning, com cloud computing, né? Veículos autônomos que estão sendo testados aí, que podem fazer entregas, que podem fazer transporte de passageiros, comunicação entre os veículos para evitar acidentes, para prever melhores rotas, né? Comunicação direta, machine to machine, team to team, né? O M2M, T2T que aparecem ali, substituindo aí os termos que usualmente são discutidos aí na administração e que hoje já são antigos, né? B2B, né? Business to business, B2C, business to consumer, né? Que existem e que não são realidade para todos ainda, mas que já estão atrasados, defasados tecnologicamente aí, embora nem todos ainda estejam adotando, né? A tecnologia é uma coisa terrível aí para algumas organizações. Muito bem, o que a gente tem aí do ponto de vista de indústrias, né? Então, o IoT, a internet das coisas, a IIoT, a internet das coisas industriais, a IoMT, a Internet of Medical Things, né? As coisas médicas, e a internet de tudo, né? Internet of Everything, elas são exemplos, né, de aplicações que conectam para nós, do ponto de vista empresarial, clientes e fornecedores. Não é? Aqui o exemplo é industrial, do livro lá de Indústria 4.0, em que a gente tem a camada cyber falando com a camada física. Então, quem controla hoje, ou pode controlar na Indústria 4.0 hoje, a camada física, os robôs, a linha de produção, os PLCs, né, que controlam as máquinas, os tornos, são as camadas cyber, as camadas que são integradas com comunicação na internet, possibilitando, por exemplo, aí um gêmeo virtual. Você está trabalhando lá com CAD num local, fazendo um protótipo e está fazendo lá o produto em si numa outra indústria, né, ou fazendo uma cópia em outra indústria. Né? Aplicações de TI cada vez maiores dentro dessa situação. A gente tem aí também uma figura que eu trago sempre aí quando eu falo aí de internet, é bem antiga, que é a questão da segurança. Né? Na internet ninguém sabe que você é um cachorro, como diz aí na figura, e isso remete à questão de que nós temos aí uma preocupação cada vez maior com segurança por não ter uma confiabilidade total ainda nos sistemas e por ter hoje aí muitos cyberataques, muitos problemas aí de segurança relacionados com hackers, etc. Né? Então a gente tem aí um campo de trabalho muito grande do ponto de vista de segurança e privacidade para que esse meio tecnológico seja útil para as organizações de uma forma geral. Estou deixando aqui algumas referências, né, para que vocês possam complementar aí os estudos de vocês. Estou à disposição aí para trocar ideias a respeito. Muito obrigado pela atenção.